O Evangelho de Cristo, meus amados, é um evangelho de poder, é um evangelho de libertação, é um evangelho de transformação. Apóstolo Paulo estava passando por um problema sério, espiritual, ali em Gálatas. E ele falou, no versículo 11 ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. O evangelho, irmãos, que nós anunciamos não é evangelho de homens. Não é algo que a gente ouviu, não é algo inventado por aí, como muita gente tem inventado o evangelho. E agora tem aparecido por aí, né, um evangelho novo. Eu não sei que evangelho novo é esse que tem surgido agora nesses finais de tempo. O evangelho, ele sempre foi novo, porque o nosso Deus, ele se transforma, ou seja, ele se renova a cada dia, né? Mas aqui o apóstolo estava falando, né, que ele se sentia assim, tão admirado, que tão depressa, né, as pessoas estavam desertando daquele que tinha chamado eles para a graça, né? Estava desertando da graça de Cristo para um outro evangelho. E ele estava ali admirado com aquela situação. E ele diz que eu anunciei a vocês um evangelho, não segundo homens, mas um evangelho segundo Deus. Um evangelho de transformação, era isso que o apóstolo Paulo queria dizer. Transformação. Essa palavra transformação não é essa transformação comum, porque existe muita transformação. Existe a transformação de gays, né? De um homem transformar em uma mulher, e uma mulher transformar em homem. Isso nunca poderá ser. A essência, o que Deus fez, foi só um, que está escrito lá no livro de Gênesis, né? É uma transformação falsa. Existe, né, a transformação de um homem para um animal. Diz que um homem transforma-se em um animal. Outro dia eu ouvi aí uma reportagem de que um homem ele transformou em um animal. Só que ele estava cansado já de estar naquela posição de um animal, porque as costas dele já estavam doendo, e ele não estava se sentindo bem, e agora ele queria outra vez transformar em um homem. Eu não sei como é que ia ser, porque a maneira que ele fez, tantas operações que ele fez, é quase impossível reverter aquele caso. Ele é um homem. Ele estava tentando transformar em um cachorro, mas é difícil. Às vezes, existem poderes, falsos poderes, ou forças ocultas, que tentam transformar o homem, que é a imagem e a semelhança de Deus, em um animal, ou em uma serpente. Irmãos, eu posso dizer que isso é impossível, porque eu e você somos a imagem e a semelhança de Cristo. Jamais, irmãos, você vai se transformar em uma serpente. Não existe esse tipo de transformação. Eu lembro quando a minha mãe, nós tínhamos sessões espíritas na nossa casa, quando nós não conhecíamos a Jesus. Minha mãe pegava um espírito lá e ela saía andando no meio da casa, ia no quintal, voltava igual uma serpente, mas a hora que aquela entidade ia embora, minha mãe voltava ao normal, e é uma mulher normal, ela não transformava em uma serpente. Essas são as transformações falsas. Essas são as transformações que o homem pode fazer, que o inimigo pode fazer. Mas aqui, né, o apóstolo fala: mas faço-vos saber que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, né? É um evangelho de poder, é um evangelho que transforma. Só o poder de evangelho é que transforma o homem. O homem justo
nem o homem injusto, nem o homem justo. Um homem mau, nem um homem bom. Um homem pecador e um homem salvo pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, é o Evangelho de poder que transforma. É o Evangelho de Jesus Cristo, é o poder que tira o homem, né? Transforma o homem justo e livre. Só o Evangelho de Jesus Cristo é que pode fazer isto. Só Jesus tem o poder de transformar o homem, o mais vil pecador, em um homem justo. Só o Evangelho de Jesus. Não existe outra coisa. Não existe psicólogo. Não existe ninguém, nenhuma terapia humana que possa transformar o homem injusto em um homem justo. Isso é só Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, apóstolo Paulo fala aqui: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder. É poder para quê, irmãos? Para a salvação. Então, só o Evangelho de Jesus Cristo, ele diz que eu não tenho vergonha. É poder de Cristo para gregos, é poder de Cristo para todas as pessoas de todo mundo. Então eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, porque ele é poder. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de poder. Essa palavra poder no grego significa dínamos. Irmão, eu não tenho muito esse negócio de ir para o grego, hebraico, não gosto muito disso não. Mas a palavra poder no original significa dínamos, que significa dinamite. Eu lembro muito bem quando meu pai, nós éramos do interior de Minas Gerais, em um local como esse assim, ó, tinha muitas pedras, muitas montanhas, e o papai tinha que arrebentar aquelas pedras. Então, o patrão dele dava dinamite para ele poder estourar aquela pedra. E eles acendiam aquela dinamite e pum, e estourava aquela pedra, e a pedrinha para tudo quanto é lado, pronto, o trabalho estava sendo feito. Então, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é essa dinamite no coração do pecador. Ele transforma esses corações de pedra que não crê, esses corações de pedra que não têm a sensibilidade de conhecer a Deus. Quantas pessoas aí na nossa igreja chegaram arrasadas com a vida lá embaixo, e Jesus Cristo transformou a vida dessa pessoa e hoje está servindo ao Senhor na casa de Deus. Porque Jesus, ele faz acontecer. O Deus que nós servimos, este Jesus que nós pregamos, é um Jesus Cristo vivo, é um Jesus Cristo que tem poder para poder libertar. Porque eu, Lenice, eu fui liberta pelo poder do Evangelho de Cristo. Antes eu estava no mundo, eu não tinha paz, eu não era uma pessoa alegre, eu era uma pessoa triste, eu tinha vontade de tirar minha própria vida. Cada dia que eu levantava, eu dizia: meu Deus, por que eu estou vivendo? Eu não sentia prazer em viver. Mas quando Jesus entrou na minha vida, ele me transformou. E hoje nós andamos de aldeias em aldeias, de povos em povos, nações em nações, dizendo que Jesus Cristo, ele tem o poder para poder transformar. Porque o evangelho que nós pregamos é um evangelho de poder. Cada pessoa, amados, que tem um encontro com Cristo, ele é mudado pelo poder do Evangelho. Quando nós temos ali, irmãos, aquele encontro com Jesus, Jesus transforma. Aquele que fuma, não fuma mais. Aquele que bebe, não bebe mais. Aquele que sonha, não sonha mais. Aquele que sente vontade, tem
gente que sente vontade, sente cheiro de sangue na boca. Já me falaram isso, missionário, eu sinto cheiro de sangue na boca, eu tenho vontade de matar. Mas quando essa pessoa, ele tem um encontro com o nosso Jesus, irmãos, essa vontade passa, tudo acaba, tudo se faz novo. Porque teve um encontro com Cristo, né? João 3,16 diz, lá no Evangelho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, como é que segue? Que deu seu único filho, mas tem a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus, ele não vai ser condenado jamais. Ele vai ser liberto pelo poder do Evangelho. Todo aquele que nele crê, não pereça. Meu irmão, minha irmã, se você crê em Jesus, você vai ser a sua vida transformada. Crente que não tem a vida transformada, que ainda vive naqueles costumes da mentira, que ainda vive naqueles costumes da feminilidade, crente que ainda vive naquele costume de roubo, ele não é crente. Porque quem está em Cristo Jesus não tem mais esse costume, porque é transformada, aquela transformação verdadeira que disse Gálatas. Porque o Evangelho de Cristo é poder que transforma. Ele já não vive mais nessa. Em Apocalipse, para terminar, Apocalipse, capítulo 22, 14, diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Meu querido, se você quer ter a vida eterna, se você quer continuar com Cristo Jesus, lava sua mente, lava o seu coração no sangue de Jesus. No céu só entra quem é lavado no sangue de Jesus Cristo, porque disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém entra lá se não for comigo. É Jesus que segura na mão e nos leva para o céu. Você pode ser um erudito, um pregador da palavra de Deus. Você pode ser um grande filósofo. Você pode ser doutor em direito, PhD em direito. Você pode ser um médico muito bem conceituado. Pode ser um grande líder espiritual. Você não é ninguém diante de Deus. Você não consegue comprar nada para poder entrar no reino de Deus. A fé não é comprada. Para entrar no céu, lá a gente não entra, meu irmão, de qualquer maneira. Tem que ter a mente, o coração, tem que ter a vida, tem que ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. E é por essa e outras razões lógicas escritas na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nós enfrentamos o sol, a chuva, o calor extremo. Nós enfrentamos desafios que às vezes para nós é sobre-humano, mas Deus nos dá a graça para nós pregarmos esse evangelho poderoso de Jesus Cristo, porque nós sabemos que Jesus Cristo vem, nós sabemos que Ele está perto, e Ele nos convidou: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, porque o evangelho de Cristo, ele é o poder que transforma. O evangelho de Jesus Cristo é aquele que nos dá paz, é aquele que nos dá tranquilidade, é aquele que nos leva para o céu. Prega esse evangelho de Jesus. Aceita o desafio da evangelização. Evangelize crianças, jovens. Evangelize os idosos. Evangelize quem você quiser, a tempo e a fora de tempo, porque Deus é conosco para poder confirmar a sua palavra. Assim, meus irmãos, eu agradeço esse tempo
que nós passamos aqui na presença do Senhor, que Deus continue te abençoando poderosamente. E muito obrigada por nos receber.